Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos e compreendemos e temos mais relacionamento com Jesus usando o nosso guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Hoje então é segunda-feira, dia 30 de junho, e nós continuamos então estudando a Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar o contexto da história do livro do Êxodo. Apesar de serem apenas 22 versos, ele abrange um período de história incrível. São muitos faraós que aparecem aqui. A Bíblia mostra ali, o faraó fez isso, o faraó fez aquilo, mas na verdade foram vários faraós que viveram durante esse período. E eu vou contar para você hoje, a partir do primeiro faraó. Como eu disse para você ontem, vamos dar nomes aos bois, vamos mostrar aqui quem eram as pessoas. Nós sabemos, pelo período histórico, que essa era a 18ª dinastia do Egito, que começou então com Amós I, ou alguns dizem que o seu nome pode ser traduzido como Amés I. Ele governou por volta de 1550, 1570 a.C., que foi o período em que ele foi o faraó. Esse era o faraó que não conheceu José, o José do Egito. Quando esse faraó então morre, o seu filho Amenhotep I assume o trono. Amenhotep, ele oprime os filhos de Israel. Apesar de Amós I ter cercado o povo de Israel e até mesmo começado a escravizar os hebreus, os judeus, e agora Amenhotep I, são nomes diferentes, eu sei, então vamos um por um para não ficar muito complicado. Amenhotep I é o faraó que oprime mesmo o povo de Israel, coloca feitores, que é o que o texto bíblico coloca ali, e começa a escravizar de uma forma muito mais dura o povo do Senhor. Então mais tarde, Tutmés I é o rei que emite uma ordem para matar os bebezinhos do Egito. Esse é o faraó que mandou matar Moisés e todos os bebezinhos homens do Egito. Tutmoses ou Tutmés I. Ele era o pai da rainha Hatshepsut, Hatshepsut. Ela era a faraó que depois governou também o Egito. Isso mesmo, a gente teve uma faraó mulher no Egito. Só que ela é uma princesa muito importante, porque ela, quando era princesa, foi a mulher que se tornou a mãe, que recebeu Moisés, que achou ele no cestinho. Hatshepsut foi a princesa egípcia que aparece ali no livro do Êxodo, no nascimento de Moisés, a partir do capítulo 2, e salva o bebezinho Moisés. Só que isso quando ela era princesa. Mais tarde, ela se torna faraó do Egito, em corregência com um rapaz que não era filho dela, era 20 anos mais jovem que Moisés, mas era um filho de uma concubina do seu marido. Esse era o Tutmoses III, que a nossa lição apresenta como Tutmés. Ele era muito poderoso. Ele foi conhecido como o faraó, o Napoleão do Egito. Ele provavelmente foi que tentou matar Moisés ali no capítulo 2, quando Moisés faz umas coisinhas erradas, que nós vamos ver durante essa semana. Mas ela, Hatshepsut, toma o trono e intenta colocar Moisés como faraó. Na verdade, ela era uma corregente, uma faraó regente. Ela assume o trono, não deixando que o seu, vamos dizer, o seu enteado, se torne o faraó, Tutmés III. Ela assume o trono, afasta o garoto dali e tenta colocar Moisés como o grande futuro faraó. Afinal de contas, Moisés era o filho dela, ela que havia criado Moisés, educado na cultura egípcia. Esse era o plano que ela tinha. E esse é o contexto histórico que aparece pra gente em Êxodo capítulo 1 e comecinho do capítulo 2. É muito importante a gente conhecer esses conceitos, entender quem eram as pessoas, porque geralmente se ensina essa história de Moisés de uma forma completamente errada. Alguns dizem que foi Ramsés o Grande, que foi o governante do Egito durante o período de Moisés, o faraó do Êxodo, mas não é isso não. A Bíblia dá os tempos, e quando a gente vai aos livros do Antigo Testamento, a gente entende quando as coisas começaram a acontecer. Salomão mesmo coloca isso, o período em que Israel estava ali, desde o Êxodo, na terra de Israel. Você pode conferir isso nos livros de crônicas, tem ali as datas em que apresentam para a gente a distância do tempo, que permite que a gente consiga entender, então, o contexto. Você consegue entender quando as coisas aconteceram. A gente tem que entender que os detalhes históricos são desconhecidos. Tem muitas coisas que vão acontecendo, enterradas pelas areias do deserto, nas areias do tempo, que não deixam a gente entender completamente tudo o que aconteceu. Mas nós sabemos que tudo ali aconteceu com um propósito. Deus tinha um plano.
E o plano de Deus era salvar o seu povo, libertando eles da escravidão, libertando eles da fome. Foi por isso que o povo de Israel migrou de Canaã para o Egito, para serem libertos da fome. E depois do Egito, voltando para Canaã, libertando eles da escravidão. Nesse contexto todo, a gente entende como Deus é um Deus de libertação, como Ele se importa com cada um de nós e permite que a gente possa, aos pouquinhos, ter um relacionamento maior e mais firme com Ele. Hoje, eu sei que foi uma lição mais rápida, mas é sobre isso que nós estamos falando, sobre o contexto histórico do nascimento de Moisés, o que aconteceu durante aquele período, fazendo um link com a lição de ontem, mas também vamos recitando, muito dessa história quando a gente for abrindo aqui a nossa lição e entendendo as mensagens de Deus, porque o estudo da Bíblia é necessário que você entenda quando, onde e por quê, e para quem o texto foi escrito. Quais eram as pessoas, quais eram os seus hábitos, quais eram os costumes, para que a gente consiga entender realmente a mensagem de Deus, a essência da mensagem, para a gente poder obedecer à voz de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tua mensagem, em tudo que nós dissemos e pensamos hoje, esses nomes difíceis de faraós que governaram há muito tempo atrás, nós entendemos um Deus que se importa, um Deus que se relaciona e um Deus que tem planos para as nossas vidas. Obrigado por nos livrar, Pai, da escravidão do Egito espiritual, e nos dar a salvação e o alimento através de Cristo, que é o pão da vida. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Amanhã nós vamos falar sobre umas parteiras, as mulheres que ajudaram a salvar Moisés e muitas outras crianças da ordem, o decreto de morte que aconteceu durante o período em que Moisés nasceu, lá no Egito. Mas isso, só amanhã. Fica com Deus, fique em paz e te vejo amanhã. Tchau, tchau.